Amém? Vamos seguir. Irmãos, nunca foi sorte, sempre foi Deus. A gente vai terminar domingo que vem à noite essa série, mas hoje, porque ia ser domingo outro, aí antecipamos, eu preciso falar todas as que estão aqui para eu não guardar o que Deus colocou no meu coração. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Diga comigo, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sorte é lá, aqui é Deus. Então não vai confundir o negócio. Não tem esse negócio, não, pastor fulano deu sorte. Não, nós não contamos com a sorte. Nós contamos com o Jeová de batalha, o Jirê da provisão, o Rafá da cura. E é esse, eu preciso que você entenda isso. Que se você aprender isso, pronto, está tudo resolvido. Porque a gente, às vezes, irmãos, fica achando que vai aparecer uma lâmpada mágica e vai fazer um esfregar a lâmpada e vai sair um gênio. Irmão, isso não existe. Eu não sei se falaram para você que o desenho do Pica-Pau é tudo fantasioso. Nada daquilo vai acontecer. E Deus ele tem olhado para a nossa postura. Eu queria falar sobre isso hoje. Vencendo o poder da intimidação. Eu queria falar sobre esse tema dentro da série. Tem um tema aí na tela, vai aparecer. Não apareceu a caminhada também, pastor Miguel, não apareceu. Aparece a caminhada aí, irmãos. A gente, é bom, né, sempre reforçar para você que é fiel e porque é infiel morder a língua. Amém? Você aplaude o Senhor aí, meu irmão? Glória a Deus. Ainda há chance de você que ainda não foi, né, não fez a sua parte, se movimente. Deus já está chamando você, 18%, para se mover em nome de Jesus. Vamos lá, irmão, bota na tela aí agora o tema, né? Vencendo o poder da intimidação. Cadê o diretor? Diretor? Eu ouvi que tem um diretor novo contratado lá. Vencendo o poder da intimidação. Irmãos, o diabo, ele tem um hábito que ele aprendeu a fazer assim. Nós demos a brecha e o diabo se moveu, nos intimidando. Tem crente, irmãos, que anda tão sem autoridade espiritual que se vê uma barata voando tem medo. Não tem poder para botar para fora a ação do maligno. Sabe por quê? Porque não tem um exercício de vida com Deus. E a gente vai aprender isso hoje. Até porque, irmão, me disseram uma vez o seguinte, se você está matando uma barata e você não conseguiu, e ela sumiu, tudo que encosta em você é suspeito, né? Você já acha logo que é. Tem muita gente, irmãos, que está no meio de uma guerra espiritual, e não consegue usar as ferramentas corretas. E aí o diabo, observador que é, ele se aproveita da fragilidade e vai intimidando. Eu queria que você pudesse comigo nessa manhã aprender da palavra do Senhor, daquilo que você já sabe. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, por favor, segundo Crônicas 20, a partir do versículo 1, vamos lá. Texto fala sobre um rei que a gente já conhece, a história dele, chamado Josafá. Vamos lá, segundo Crônicas 20, a partir do versículo 1. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e outros juntos aos moatitas, vieram pelejar contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, que estão em Hazazon Tamar, que está em Engede. E então Josafá temeu. Vamos parar aqui no Josafá temeu. Vamos parar aqui. Irmãos, imagina. Eu quero dar para você o contexto do texto, porque às vezes a gente lê o texto e não sabe o que está junto do texto. Josafá, ele foi rei de Judá. Quando Israel foi dividido, ele reinava Judá. Judá não tinha um exército poderoso, não tinha um forte armamento, não tinha um poder bélico muito grande. Na verdade, Judá estava até em crise financeira. E o enfraquecimento financeiro e o enfraquecimento bélico daquele povo tornou aquele povo uma presa fácil para o inimigo. Por quê? O que uma nação precisa, irmão? De armamento para se proteger. Uma nação sem armamento, ela não pode ir para uma guerra. Pior, não pode nem se defender de uma guerra. E o que faltava também para eles comprarem armamentos? Dinheiro, não tinha prata e ouro, o povo estava quebrado, não tinha recursos financeiros. E aí, o que acontece quando vem a notícia de que 3 povos se reúnem contra eles? Amonitas, Moabitas e habitantes da região de Seir. Esses 3 povos fazem uma aliança, porque pensaram o seguinte, Judá está fragilizado. Essa é a hora de ataque. A intimidação na nossa vida, irmãos, geralmente vem do inferno quando estamos, sabe como? Fragilizados por alguma coisa.
A fragilidade espiritual, irmãos, vai nos fazer sermos pessoas um pouco mais propensas à intimidação. Quando você, eu não sei se você já viveu essa experiência, mas quando você está meio assim, muito emotivo, com as emoções muito abaladas, qualquer novela das 8 faz você chorar. Amém? Ah, ninguém vê a novela das 8, vocês estão espertos, hein? Mas a série faz você chorar. A mulher, quando está grávida, irmãos, ela chora por qualquer coisa. Está chorando por quê? Estou fazendo macarrão com salsicha. Mas você quer comer o quê? Macarrão com salsicha. Eu vejo gente, irmão, que chora no cinema, vendo filme de ação de Hollywood. Pessoas que naquele momento estão fragilizados. O inimigo, ele observa a nossa trajetória e o diabo, ele sempre vai nos atacar na nossa fragilidade e nos intimidando com alguma coisa. E o povo de Judá está assim, fragilizado, sem recurso, sem armamento, exército despreparado, e vem a notícia, ó, vem o inimigo contra vocês aí. Opa, vem quem? Vem um povo, 2, 3. 3 nações se uniram. Irmãos, o inimigo tem um hábito de levantar todo o potencial que ele tem para derrubar aqueles que andam debaixo de uma promessa de Deus. Você sabe disso, amém? E aí, o que me chama a atenção? A principal arma do inimigo para paralisar o servo fiel, o que é? Intimidação. A intimidação nos paralisa. Te dou um exemplo na vida financeira, por exemplo. Você tem uma série de compromissos. Como é difícil dizimar quando o dinheiro está apertado, irmãos. Já reparou? Que a gente começa a fazer conta daqui, conta colar, conta de lá, e aí depois fala, meu Deus, e como é que eu vou separar o que é do Senhor? Aí somos intimidados a pensar, ó, se não contribuir, se não pagar a conta, vai cortar a luz. Ó. Se não pagar, a empresa vai falir. Se não ir, vai aquilo. E aí nós ficamos intimidados pelo momento que estamos passando e recuamos. No relacionamento conjugal acontece isso. Casais que querem dar um avanço na sua vida financeira, profissional, na sua formação, e a intimidação faz retroceder. Então o diabo, meu irmão, ele sabe usar a intimidação. Mas o inimigo sempre vai também usar os nossos medos. Há um livro que diz que os nossos medos nos causam crise em fé. Estamos com fé, mas estamos em crise. Temos a fé, mas temos o medo. E a fé, meu irmão, ela é o contrassenso, ela é o contraponto. Porque muitas vezes, ainda com medo, tomamos uma atitude de fé. Alguém já fez isso aqui? Diga amém. Viu? Estava com medo, mas você foi lá e fez. Você mesmo com medo, você se moveu. Mas o medo, ele vem muitas vezes para nos gerar essa crise, essa dúvida. E ela sempre faz assim, um apontamento para um problema que aos nossos olhos parece que não tem solução. E o que o inimigo faz? Intimida, intimida, intimida. O que tem de crentes sendo intimidados pela crise, pelo inimigo hoje? Mas uma coisa de bom, meu irmão, Josafá fez. E quem é Josafá? Vamos falar desse homem um pouco, nosso personagem central dessa palavra. Quem é Josafá? Josafá tem um nome, dentre dos significados do nome que eu acho mais bacana no hebraico do Josafá é Jeová é o meu juiz. O versículo 32 do mesmo capítulo fala que Josafá andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Então já temos que dar uma parada aqui e dar uma observada. Quem é Josafá? Um homem que seguiu os exemplos do seu pai. Ele andou fazendo o que era reto, ele não se desviou, ele permaneceu firme, ele era um homem de Deus, ele trabalhava servindo a Deus, ele fez uma renovação, ele reestruturou o culto ao Senhor. Quem foi o pai de Josafá? O rei Asa. O rei Asa foi o terceiro rei do sul de Judá. O rei Asa governou por 41 anos. E durante esse período, Judá enfrentou grande paz e teve também alguns conflitos. Mas esse cara ficou conhecido na Bíblia, o pai dele, por ter um zelo pelo culto ao Senhor e por ter começado a restabelecer um culto a Deus no seu reinado. Então aprenda uma coisa, você que é pai, quem é pai e mãe aqui, diga amém. O pai do Josafá foi exemplo de retidão e o filho seguiu o caminho do pai. Olha que coisa linda. O rei, ele estabelece culto a Deus, reestrutura o culto e a adoração ao Senhor, e o filho faz exatamente o que o pai estava fazendo, deu prosseguimento a isso. Ele era um homem que andava em retidão.
E sabe o que Josafá faz quando recebe a notícia de intimidação? Ele usa as armas espirituais. Diga comigo, armas espirituais. Diga mais forte, armas espirituais. As armas de Josafá foi, além dele ter medo, bota o versículo 3 aí, ele pôs-se a buscar o Senhor. Irmãos, quando a intimidação do inimigo chega, o versículo 3 é a resposta. Tenho medo, mas eu vou buscar o Senhor. Eu tenho medo, mas eu vou buscar o Senhor. Eu continuo com medo, mas eu vou buscar o Senhor. Amém? Bota na tela aí, 2 Crônicas 20, versículo 3. Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. Olha que coisa impressionante. O medo não o fez fugir da guerra, mas o aproximou de Deus. Primeiro ensinamento para essa noite, nessa manhã para a gente. O medo não pode nos paralisar. O medo precisa nos achegar ao Senhor. O medo tem que nos aproximar de Deus. O medo, ele pode, meu irmão, ser um fator que vai levar pessoas a ruínas. Entretanto, quando eu tenho medo e me aproximo de Deus, as ações espirituais e as armas espirituais, elas vão saltar. E sabe o que Josafá fez como rei de Judá? Proclamou um jejum para todo o povo. Esse homem está dizendo assim, eu não posso contra os 3 inimigos, mas eu vou buscar Deus e alguma coisa vai acontecer. Ele não sabe o que fazer, porque, meu irmão, guerrear contra um é ruim, contra 3 reinos é quase impossível. Há um historiador aí da Bíblia que diz que para cada um soldado de Israel, haviam 114 soldados do inimigo. Agora faz a conta, irmão. Só no filme de Hollywood o Rambo conseguiu vencer isso aí todo aí. O Braddock conseguiu também. O cara sozinho pega... Só ele, só o Tom Cruise consegue. Mas só no filme, porque na vida real não dá, irmão. 1 contra 114. Por soldado. Aí esse homem fala assim, vai me jejuar. Bota soldado para treinar, não, jejum. Mas está na hora de preparar a proteção, jejum. Mas tem que ensinar a manusear a espada, jejum. A arma espiritual, irmão, vai sempre sobressair as armas que nós batalhamos. Não adianta você ser preparado, ser forte, ter a arma certa, se você não estiver coberto debaixo das armas espirituais, você já foi derrotado para a batalha. Impressionante. Mas ele era muito bom, não deu certo, porque não estava preparado espiritualmente. Você conhece gente, irmãos, que tinha tudo para dar certo e deu errado. Você conhece gente que tinha tudo para vencer e perdeu. Estava tudo resolvido, não usou arma espiritual. Irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue, guarda no teu coração isso. A nossa luta é contra principados e potestades, há demônios agindo contra a sua vida. Você está usando a arma errada, vai para o jejum que você vai ver. Pastor, mas jejum é desconforto. É mesmo, é mesmo. Armas espirituais falam de pagar preço. Nós queremos dar exemplos para os outros, mas não queremos fazer em nós. Olha o que Josafá fez. Ele buscou o Senhor e, como exemplo, todos estão em jejum. O reino todo. Avisa lá para todo mundo agora jejuar. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. E também todas as cidades de Judá vieram buscar o Senhor. Versículo 4, bota o 5. E pôs Josafá de pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Ou seja, o pai dele restaurou parte do templo e havia um pátio novo para o povo ir buscar Deus. Irmãos, aquele povo nunca juntou todo mundo. Saiu todo mundo de casa, vai todo mundo agora buscar Deus. Irmãos, a vitória na unidade da igreja. Diga comigo, a vitória na unidade da igreja. Diga mais forte, a vitória na unidade da igreja. Sabe o que me deixa preocupado, irmãos? Estamos às vezes em umas guerras aí sozinhos. A liderança está guerreando sozinho. O líder da célula está guerreando sozinho. O pastor do ministério está guerreando sozinho. Mas eu quero declarar para você agora uma coisa, irmão, se começarmos a guerrear todos juntos, não há habitante de Seir, Moabita, Amonita, o diabo, o inferno e as trevas que permanecem de pé, porque quando todo o povo começa a buscar o Senhor, Ele se manifesta sobre nossas vidas. Olha que coisa linda, todo mundo vai orar. Tem problema em casa?
Todo mundo de joelho orando. Mulher, marido, filho, sogra. Bota a sogra para orar também, irmão. Ah, mas ela vai orar também. Ajoelha aí, sogra. Mas o joelho está ruim. Então ora sentada. Estou com um quadril ruim, ora daí, mas vai orar também. Não tem jeito. Todo mundo orando. Vamos orar todo mundo? Sim. Eu fico olhando, irmãos, para pessoas que estão no meio de batalhas gigantescas e querem usar suas armas. Vai perder, já estou te avisando. A sua luta, meu irmão, não é contra a carne e sangue. As armas que nós carregamos nem sempre vão funcionar. Mas as armas espirituais sempre darão certo em nome de Jesus. Você crê nisso, amém? Então, como eu estou falando para a gente de fé, eu vou continuar, senão eu ia parar. Olha, uma outra coisa que o Josafá me mostra que é interessante. Josafá, no meio da crise que ele está passando, ele ouve um homem de Deus, um profeta chamado Jeaziel. Esse cara só aparece uma vez na Bíblia. Na verdade, ele era um levita. Ele era o cara dos bastidores. Não era o cara que aparecia todo dia. O cara dos bastidores. Mas a Bíblia diz que ele ouve a orientação desse homem e venceu o medo. Versículo 14, bota na tela, por gentileza, para mim, povo da comunicação, os nossos irmãos da mídia, né? Os famosos midianitas. O povo da comunicação. Midianitas do bem. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Olha isso. Enquanto a igreja estava, enquanto estava todo o povo orando, o Senhor visitou aquele lugar. Lerga sua mão para receber uma palavra profética em nome de Jesus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, se você estiver no meio desses, Deus vai visitar aquele lugar em nome de Jesus. Porque Jesus já diminuiu o grupo, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele vai se mover. Olha que coisa linda. Estavam todos reunidos, a congregação toda no pátio novo, devia ter gente chorando, rasgando roupa, raspando cabeça, sentando sob cinzas, uma lamentação, um choro tremendo. E aí o texto fala, então, bota o texto aí, então o Espírito do Senhor, no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temas. Deixa o versículo na tela. A primeira palavra que o Senhor dá de comando àquele povo é não. O que Josafá teve quando ouviu a mensagem do inimigo? Medo. Olha que coisa impressionante. Deus tem a resposta que a gente precisa para a crise que a gente passa. O povo teve medo. Amém? Ok? O Senhor vem, visita e fala, não temas. O medo vai paralisar você. Mas a palavra do Senhor nessa manhã é para que você não tema em nome de Jesus. Não temas. Não tenha medo. Confia. O texto fala assim, nem vos assusteis por causa da grande multidão que vem contra vocês. Outra coisa, Deus sabe exatamente o tamanho do nosso problema. Amém? Então olha só, haviam 3 reinos, a multidão era grande, Deus afirmou, a multidão é grande, mas não, diga comigo, não temas. Diga, não temas. Se você puder, erga sua mão bem alto e grita assim, não vou temer. Pronto, é para o diabo ouvir que a gente... Pode falar, irmãos, o diabo vier, eu estou aqui. Fica tranquilo, resolvo. Pode deixar vir que eu estou aqui, fica tudo certo. Estou aqui. Olha que coisa, irmãos. Deus sabe a crise do povo todo. Deus sabe o motivo do medo de todo mundo. Imagina todos no pátio novo reunido. Qual o motivo do jejum? É que vem 3 reinos contra a gente. Ah, meu Deus. E a gente está sem arma. Sem arma, meu Deus. E dinheiro no cofre? Não tem. Meu Deus. E agora? O rei mandou jejuar. Vamos jejuar. Olha, a notícia do medo contagiou todo mundo de Judá. Entretanto, a palavra do Senhor é, não temas, ó Judá. Deus, na unidade, responde o seu povo segundo aquilo que o povo tem buscado. Na unidade, Deus vai responder a sua família segundo aquilo que a sua família tem buscado. Mas aí a mulher puxa para a direita, o marido puxa para a esquerda, o filho puxa para o leste, o outro puxa para o oeste. Irmão, em nome de Jesus, vamos caminhar em unidade na mesma direção. E a palavra do Senhor é, não temas! Não temas! Ainda lendo o texto, versículo 16. Olha só o versículo 15. Pois a peleja não é vossa, mas de... Eu vou ler de novo, vocês estão meio engasgados, vocês não estão engasgados, meu irmão? Vamos lá de novo.
Vou de novo, ó. Não temas, nem vos assusteis por causa da grande multidão que vem contra vocês, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. É Deus. Bota na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Segura na mão de Deus, não vai, pega e vai, pega e vai. Vai na mão de Deus, vai para frente, vai sem medo. Se Deus falou que para não temer, avança, vai com força, ferozmente. Não vou dizer sangue nos olhos, porque deve ser algum problema, né, na retina, sangue nos olhos. Mas vai com força mesmo, irmão. Se Deus falou que a guerra, meu irmão, a peleja não é tua. Olha que coisa engraçada. O povo estava orando por uma crise com 3 povos. Agora Deus falou, não, eu vou resolver. Não, fique tranquilo, a peleja não é vossa. Aí o versículo 16, amanhã descereis contra eles, e eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, e acharão no fim do vale, diante do deserto de Jeruel, nesta batalha não terei de pelejar. Portanto, ficai parados, vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Saí ao seu encontro, porque o Senhor será convosco. Há uma promessa de Deus, o Senhor é contigo. Jesus ratifica lá em Mateus 28, eis que estou convosco de vez em quando? Todos os dias. Então erga sua mão e diga obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo todos os dias. Segunda-feira vale, meu irmão? Terça-feira vale? Quarta-feira vale? Quinta-feira vale? Sextou vale? Sábado vale, o Senhor está contigo todos os dias. Você pode não estar com Ele, mas Ele está contigo. Você pode dar mané, opa, hoje eu vou dar uma escorregada aqui. Ele está contigo. Eu quero dizer para você, irmão, uma coisa, olha que coisa linda. O povo estava chorando com medo, agora já tem certeza de que amanhã vai vencer. Eu tinha uma mensagem nesse texto, que o tema da mensagem era cantando vitória antes da hora. Que você vai ver que eles estavam cantando. Porque o povo vai para a guerra assim, já sabem como vencer mesmo, então está tudo certo. É igual jogar xadrez com quem não sabe jogar xadrez. Eu ensinava as crianças a jogar xadrez lá em casa, eu ganhava todas, até um dia que o Vinícius me ganhou. Falei, ó, tem que ficar mais ligado, porque já está aprendendo. Está aprendendo, eu já comecei a jogar com as técnicas, aí o sem vergonha foi para a escola, aprendeu melhor na escola, começou a me ganhar, passei a ensinar a Vanessa. Aí eu ganhava de novo. E na mesma escola tinha aula de xadrez, e de vez em quando ela me ganhava, eu vou parar de jogar, porque já estou percebendo que eu já não tenho tanta habilidade assim. Irmãos, é muito mais fácil para a batalha sabendo de que o Senhor é conosco. Então aprenda, meu irmão, vá para a batalha amanhã sabendo que o Senhor é contigo. Vá para a batalha amanhã sabendo que a palavra de Deus para você esses dias é não temas. Vá para a batalha sabendo que Deus está movendo em seu favor. E ainda que tudo pareça perdido, ainda que as condições sejam desconfortáveis, há uma palavra do Senhor para você essa semana, não temas. Então, se é para não temer, eu vou confiar exclusivamente no Senhor, porque um dia eu tive medo, mas hoje há de Deus uma palavra liberada, não temas. Irmão, Jaziel só aparece uma vez na Bíblia. Esse camarada nunca mais viu falar dele, mas você viu que o cara tinha pedigree, era um levita, da casa do Senhor, uma família de levitas, pai levita, avô levita, bisavô levita, lá da linhagem do tal do Asaf. Esse camarada está aberto para ouvir Deus, ele está aberto para ouvir o Senhor. O nome Jaziel significa aquele que Deus fortalece. Eu tenho entendido, meus irmãos, que nós precisamos começar a dar ouvidos às pessoas que têm sensibilidades para falar de Deus para a gente. Mas uma coisa que é forte na vida do rei Josafá, ele cortou o relacionamento de herança dos reis do passado, para fazer segundo aquilo que era o correto e era reto perante o Senhor. Aprendeu com seu pai a fazer o que era reto e começou a fazer o que é reto. Agora, bota o cinto de segurança aí. Meu irmão, aprenda uma coisa. Você só vai conseguir ter a convicção de que Deus libera para você uma palavra dizendo não temas e vai vencer, quando você cortar relações com o pecado, cortar relações com o que é errado. Não tem jeito, é inegociável. Pastor, domingo eu sou crente, mas de segunda a sexta eu estou lá no negócio do Safadão, da música lá do Safadão. Não dá, meu irmão, não tem como. O que você ouve no seu carro,
O que você compartilha com a sua família? O que você traz a seus filhos? Qual é o discurso que as pessoas ouvem dos seus lábios quando elas têm medo? O que reproduzimos na vida do outro como crentes? O mundo espera da igreja uma resposta. O mundo espera da igreja uma resposta. O Geaziel, o homem, o levita que se levantou em nome do Senhor, ele era cheio de Deus. Mas hoje em dia, tem pessoas cheias de ego. O homem que Deus fortalece, ele se levanta para liberar uma palavra de fortalecimento àquele povo. Porque Deus falou com ele, e agora ele está falando com o povo. De vez em quando você vai ser o homem ou a mulher que Deus vai levantar para liberar palavras de autoridade e de direcionamento para aqueles que estão perdidos em nome de Jesus. É você quem Deus vai usar. Mas tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que estar cheio de Deus. Deus não visitou nenhum outro homem naquele período, mas encontrou um lá, tem ali, achou, é ele que eu vou usar. E Deus usou esse homem para dizer, não tenha medo. Agora, uma palavra do Senhor no versículo 32, no versículo 16, que está na tela aí, é o 16, volta o 16 aí, que diz assim, amanhã descereis contra eles, vá ao encontro dos seus medos, vá ao encontro daquilo que te traumatiza, vá ao encontro daquilo que te fere, vá ao encontro daquilo que te traz medo, vá ao encontro daquilo que te traz intimidação, vá e resolva as suas crises. Nunca deixa para amanhã aquilo que trava a sua vida hoje. Aprenda. O que te causa trauma, o que te paralisa, vai afundar você numa mornidão espiritual. Avance contra o seu medo. Avance contra os seus adversários. Avance contra as palavras de intimidação. Levante-se, meu irmão, e avance contra isso. Porque o que atrapalha seu avanço, meu irmão, vai proporcionar o teu retrocesso. O que atrapalha o seu avanço vai proporcionar o seu retrocesso. E a Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. E tinha gente que era cheio de Deus ano passado. Gente que nessa mesma data, 24 de setembro de 2022, era cheio de Deus, estava envolvido, jejuando em ministério, liderando célula, abençoando, fazendo parte de coisas. De repente a crise veio, a intimidação chegou e começou o quê? Retroceder. Deus não está se agradando disso. O Senhor está convocando você para avançar, para ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nunca é vão no Senhor. Deus nos chama para avançar. Deus está convocando a igreja para avançar. Deus tem o controle, e onde Ele tem o controle, Ele tem provisão. Diga comigo, Deus tem o controle. E hoje Ele tem um controle, Ele tem provisão. Olha agora, irmão, só tem uma coisa, enquanto a provisão não se revela e não se manifesta, não se intimide. Enquanto a provisão não se revela e se manifesta, não se intimide. E eu queria dar um próximo passo para a gente entrar, nunca foi sorte, para a gente entender o que eu quero falar sobre tudo isso hoje, nessa noite. Olha que coisa interessante. Nessa manhã, eu só falo de noite, eu estou com um negócio de noite, e de noite eu falo manhã, eu estou meio confuso, é que eu já sei que a noite vai ser uma bênção também, e aí vai dar tudo certo. O que é engraçado, irmãos? Israel agora tem uma guerra, e não tem que pelejar. Sabe o que o rei faz? O texto vai dizer, você tem que ler em casa, porque não dá tempo de ler tudo. O texto manda que todo mundo se prepare para a guerra. Aí ele manda os soldados ficarem na segunda fileira de batalha. E na infantaria ele coloca os músicos da igreja. Tem levita aqui nessa manhã, amém? O povo abençoado. Pega cada um o seu instrumento, vamos para a guerra, veste roupa de músico, pega as partituras, pega lá os trombones, os trompetes, as percussões, e coloca os músicos na frente. Alguém vai dizer assim, o pastor quer matar os músicos da igreja. É porque a palavra do Senhor é, não tem que pelejar.
não tem peleja, não tem mais guerra, não tem mais confusão. Nós não precisamos mais guerrear. Vamos ficar tranquilos, porque nós não precisamos guerrear. E aí o texto vai dizer que o Josafá chama o povo, a responsabilidade, chama os músicos, chama todo mundo e manda que todos se preparem para tomarem sua posição e vão começar a tocar e cantar louvores a Deus. Versículo 20, pela manhã cedo se levantou e saiu junto ao deserto de Tecoa, e saiu e pôs Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, ouve-me, ó moradores de Jerusalém, crede no Senhor, estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. Aconselhou o povo e ordenou aos cantores para vestir-se com ornamentações sagradas, marchando à frente do exército, louvando a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores ao Senhor, pôs o Senhor em emboscada os amonitas, os moabitas, os habitantes de Seir, que vieram contra Judá e foram todos desbaratados. Porque os filhos de Amon guerreavam e lutavam contra os moabitas contra os habitantes de Seir, para destruir e serem exterminados. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, juntaram-se uns aos outros para destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, olhou para o deserto, procurou ver a multidão. Eis que ali só haviam corpos que estavam sobre a terra, porém nenhum sobrevivente. E vieram Josafá o povo e saquearam os despojos que estavam entre os cadáveres, e haviam ali riquezas e abundância e objetos muito preciosos, e tomaram tudo que puderam saquear ao tempo de 3 dias, porque era muita coisa. E no 4º dia, ajuntaram-se no Vale da Bênção, onde louvaram ao Senhor, e puderam e chamaram aquele lugar de Vale da Bênção até os dias de hoje. Deixa eu dar para você aqui o que acontece, você já deve ter percebido, né? O povo sai para guerrear, só que cantando hino. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. A música era outra, né? Que estavam cantando: rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor é eterno e dura para sempre. Todo-poderoso é o Senhor. Vou erguer minhas mãos para sempre. Vou louvar a meu Deus. Então, a música assim, né? Não inventei não, né? Ah, eu sabia. Eu sabia que eu não tinha inventado. Olha que coisa engraçada, irmão. Se naturalmente a gente imagina que uma guerra vai se pegar numa espada, está se pegando na corneta. Está se pegando no trombone. Está se pegando o instrumento de corda, a gaita, a flauta, e está todo mundo cantando, porque o povo sai cantando quando sabe que Deus está agindo. Muitas vezes, irmãos, queremos buscar e louvar ao Senhor quando tudo está muito bem. Aprenda a louvar a Deus quando as notícias forem desfavoráveis. Pastor, agora eu olho para Israel e penso: não, mas que sorte. Não, meu irmão, não tem como. Essa não tem nem como, né? Como é que os 3 reinos começaram a brigar entre eles? O inimigo ficou confuso entre ele, e o inimigo que era para destruir Judá, destruiu-se. O que as pessoas vão dizer: meu Deus, o que aconteceu? Eu queria, lá no céu deve ter uma tela gigante, mais moderna do que o LED, futuro, certamente, passando a história. Eu quero parar, Senhor, o que aconteceu para fazer esse povo brigar tanto e se destruir entre eles? O versículo anterior fala que enquanto Israel cantava louvores ao Senhor, o inimigo entrou em confusão entre eles. Aprenda um princípio para a sua vida: nunca pare de adorar a Deus na adversidade. O diabo não se contenta com crente mau cantando louvor a Deus. O diabo fica confundido, desbaratado, enrolado, e ele fica doido, irmão. Eu me lembro de um pastor que a esposa dele faleceu de câncer, um câncer agressivo demais, ela estava muito mal. E eu fui pregar no aniversário da igreja deles. E essa moça tinha tirado os 2 seios. E eu cheguei lá, ela estava com a peruca verde, que estava no auge de uma quimioterapia pesada. E eu cheguei lá, ela me abraçou: como é que vai? E eu mal por ela, né? Porque, irmão, a pessoa estava muito, né? A saúde debilitada. Ela: pastor, gostou do meu cabelo verde? Cada dia eu estou usando uma peruca diferente. Um dia eu uso uma verde, um dia eu uso uma vermelha, um dia eu uso uma amarela, um dia eu uso uma azul. Eu quero é Deus. Tirei os 2 seios, está sabendo? Falei: não, vou para a praia agora só de bar de biquíni.
Não preciso mais me preocupar com a parte de cima. Estou pedindo desconto. Essa mulher estava um dia desses lá na UTI, no estado pior. Chega o culto, vou para frente, onde botam os pastores, né? E ela cantando, levantando a mão, chorando, glorificando a Deus. E eu fiquei mal. Falei, Senhor, essa mulher está com os dias contados. A quimioterapia é agressivíssima, a radioterapia foi pesado. Ela está num estágio conturbadíssimo de saúde, está aqui cantando louvor e numa animação tremenda. E quando acabou o culto, ela sentou e eu pregava, falei, é isso aí, é de Deus. Falei, meu Pai do céu, eu não estou mal. Quando o culto terminou, ela falou assim, agora eu vou para casa tomar alguma coisa, que eu fico toda doída quando termina o culto. Eu falei, minha irmã, mas você fica muito intensa. Ela, pastor, pode ser o último. Eu falei, meu Deus, pode ser o último. Então eu quero dar tudo para Deus. Essa mulher morreu numa segunda-feira, certamente depois de um grande culto que ela prestou a Deus, foi sepultada na terça, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, pode ser o último. A gente vem para a igreja, irmãos, pensando assim, mas meio-dia eu estou indo embora, porque eu tenho que fazer feijão. Irmão, você está diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Hoje você vai cantar louvor para Ele, as muralhas vão cair em nome de Jesus. Sabe qual é o nosso problema? A intimidação chega, a gente fica paralisado com aquilo que já foi declarado pelo inferno. Você não anda regido pela palavra do inferno, você anda regido pela palavra do alto. E a palavra do alto para você hoje é não temas, não temas, não temas. Deus tem o controle de tudo e Ele tem a provisão sobre tudo. Quando Deus controla, a provisão chega. Quando Deus controla, a provisão bate a porta. Quando Deus controla, a provisão se revela. Quando a provisão se revela, a resposta da oração. Quando a resposta da oração chega, nós nos colocamos para bendizer a Ele, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Quantas vezes entramos no quarto da oração derrotados, fracassados, arruinados, intimidados, mas abrimos a porta do quarto, entramos lá, ajoelhamos ali, e aí vem o texto que Jesus falou, entra no quarto, fecha a porta e ora teu Pai oculto que Ele vai te ouvir. E aquele mesmo crente derrotado, fracassado, falido, que entrou no quarto, sai dele cheio de poder, unção, autoridade, de cabeça erguida, vitorioso, crendo de que a palavra é não temas. Então, meu irmão, as ações espirituais são essas. Você tem até o direito de ter medo, mas não tem o direito de não entrar no quarto e dizer, Deus, agora é contigo, estou aqui dentro, resolve aí, Senhor, porque não tem mais provisão, é só o Senhor. Agora pense, irmãos, 3 reinos, Israel vence os inimigos. Bom, se faltava arma para ajudar, acabou. 3 vezes mais armas do que eles podiam carregar. Se faltava arma para o exército, o que o texto diz? Coletaram arma de 3 exércitos. Então tinha, esse escudo aqui dá para mim, esse capacete me serve, essa espada eu levo, esse machado é meu, esse arco e flecha é bom, essa flecha eu levo. E carregaram os despojos das armas. Mas aí está tudo certo. Mas aí é um negócio que me chama a atenção. Não tinham só armas no meio da batalha. Lá havia, no meio do povo, no meio deles, o texto vai dizer que haviam pedras preciosas e muitas riquezas. Lembra que eu te falei que o povo estava quebrado? Lembra que eu te falei que o povo estava quebrado? Lembra que eu te falei isso? Olha o que o texto fala. Olha só. Tendo Judá chegado ao deserto, procurou a multidão, mas só viu ali mortos, que estavam sobre a terra e nenhum sobrevivente. E veio Josafá e seu povo e saqueou despojos que estavam nos cadáveres e achou no meio dos cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos. Se você acha que isso é sorte, vai para casa correndo e entra embaixo do chuveiro. Porque só pode ser Deus, irmão. Não tinha nada, Israel estava quebrado financeiramente, mas o texto vai dizer que havia abundância, meu irmão, abundância de despojos, de pedras preciosas. Em que momento um soldado vai para a guerra levando ouro, prata e bronze, meu irmão, me diz aí. Me diz que o soldado vai para a guerra cheio de dinheiro no bolso, ninguém vai, não tem lógica isso. Não pode ser sorte, só pode ser Deus.
O povo foi para a guerra, eu não sei se veio de uma outra guerra, está sendo despojo, não importa. Israel passa 3 dias carregando colheita de guerra. Não tem na Bíblia um outro episódio de que o povo de Deus tem uma vitória e tem 3 dias para carregar despojos. Sabe onde começou a vitória? Não começou quando eles cantavam louvores, começou quando o rei teve medo, chamou o povo para jejuar e todo o povo entrou em jejum e buscou o Senhor. Entenda uma coisa, irmãos, o milagre da provisão virá na sua vida quando você não se preocupar com o que está sendo dito pelo inimigo, mas com aquilo que você está dizendo para Deus, porque a perseguição do inimigo não vai parar você, a palavra contrária do diabo não vai atormentar você, a palavra de Deus para você é: não temas. Despojo de 3 dias, e no 4º dia fez culto, que é uma outra coisa que você tem que lembrar. Tem gente que ganha uma bênção, larga de Jesus, larga Deus, troca de mulher, troca de marido, troca de tudo. Mas você não. Você vai vir com a sua grande colheita em nome de Jesus, e vai estar aqui para celebrar o Senhor num grande culto a Deus. Ah, pastor, por que o inimigo se levantou com tanta força contra eles? Talvez seja para você voltar a uma vida de oração de novo. Talvez seja para a gente voltar a uma vida de jejum de novo. Aquele jejum que a gente fazia que ficava amarelo, lembra? Fazia um jejum que ficava amarelado assim. Está acontecendo o quê? Estou ficando amarelo. Irmão, mas você vai morrer? Não, vou santificar. Só quero matar a carne. Irmãos, eu estava vendo uma matéria sobre os japoneses pescando salmão. Sensacional. O japonês ia lá, pegava o salmão, trazia o salmão, e no translado do salmão e outros peixes, né? Daqueles peixes nobres até o porto, muitos deles estragavam. O que eles pensaram? Vamos pegar o peixe, colocar em aquários de água salgada, levar para um reprodutor, colocar na reprodutor. A gente não viaja mais para pescar lá em alto mar, e construíram grandes câmaras, colocavam lá os peixes nobres naquelas câmaras, e o peixe era ali, foi se reproduzindo, estava tudo dando certo. Até que descobriram que esse peixe estava fazendo mal para a comunidade. E qual era o problema? A gordura que o peixe gerava era uma gordura que fazia mal para o fígado de quem comia. E aí pensaram assim: por que deve estar gerando gordura aqui, se não gerava gordura lá? Aí um japonesinho teve uma ideia. Japonês é bom para essas coisas, né? Não sei se você lembra da propaganda sempre Toshiba, que os nossos japoneses são mais criativos do que os outros. Eles tiveram uma ideia. A gente pega um filhote de tubarão e coloca dentro do tanque. Porque o que faz essa gordura ser gerada é que o peixe não se movimenta, não se mexe. Então o salmãozinho fica lá parado, o robalinho fica lá parado, a gente bota lá um tubarão que vai querer comer, eles vão se movimentar, vão queimar a gordura, e aí está tudo certo. Aí foram lá, pescaram os tubarão filhote, colocaram no tanque, e aí eles ficavam olhando o dia inteiro o bicho fugindo para ficar vivo. Sabe que muitas vezes, irmãos, a nossa batalha espiritual é essa? Deus tem que botar um tubarão no teu tanque para você se movimentar? Sabia que de vez em quando Deus tem que botar uma crise na tua vida para você deixar de ser um crente morno para ser um crente forte, quente no Senhor? Sabia que de vez em quando Deus tem que botar um tubarãozão no teu tanque para você começar a confiar mais em Deus? Jejuar mais? Buscar mais o Senhor? Então fica atento de uma coisa, irmão. O tubarão está atrás de você. Mova-se. Ah, está tudo em paz. Um homem disse isso. Ah, a minha vida está boa, plantei, colhi, vou colocar aqui uma rede, uma aguinha de coco, vou ficar sossegado, e dizer para minha alma: alma, descansa, tem tudo achado em depósito. E aí o Senhor faz uma pergunta: essa noite pedirão tua alma. Irmãos, tem pessoas que estão muito confortáveis na caminhada espiritual, tem alguma coisa errada, você tem que se mover, Deus tem que arrumar um problema para você se mover a partir de hoje, então se prepara, porque vem crise aí, meu irmão. Mas você vai ser mais forte em nome de Jesus no final. Pelo amém, eu acho que o povo não quer crise. Vem crise aí para tornar você mais forte em nome de Jesus. Deus armou o exército numa batalha que eles não guerrearam. Olha que interessante. Segunda coisa, Deus enriqueceu o povo sem que eles pegassem na espada. Sabe o que significa isso? É a única vez na Bíblia que alguém tem vitória sem batalha. Sabe o que isso quer dizer para mim? Que não pode ser sorte, só pode ser Deus. Não tem como ser sorte. Meu irmão queria que fosse sorte. Eu queria conseguir botar sorte nessa história, que não tem como. Deus está movendo, Deus está agindo, Deus está salvando, Deus está restaurando, Deus está matando os inimigos, dando: está aqui a prata que vocês precisam, o ouro que vocês precisam. E aí, sabe o que o texto vai dizer? Que houve paz sobre aquele reino por muitos e muitos dias. Sabe por que houve paz sobre aquele reino? Porque quando falava assim:
que aconteceu lá na batalha de Judá? Está sabendo não? Rapaz, Judá sozinho venceu 3 reinos. Um soldado versus 114 para cada um. Os inimigos falaram assim, mexe não, hein? Mexe não, porque essa vitória é grande. E como que foi a vitória? Só estavam cantando, nem pegaram na espada. Anota na tua vida isso hoje em nome de Jesus. Tem batalhas que você não vai precisar guerrear, mas você não pode fechar sua boca. Você precisa cantar louvores e bendizer ao Senhor, apesar do dia mau. Não vale ser crente só no dia da abundância. Deus está nos convocando para servir a Ele no dia da escassez. É na escassez que demonstramos a nossa fidelidade a Ele. É um homem como Jó, que perde tudo, não sobra nada, está sentado na praça, coçando as úlceras com um caco de telha, o hálito apodrecendo o ar, a sua língua contaminada, os dentes caindo, mas aquele homem sabe que o Redentor vive. Ah, como é bom ter crente igual a Jó à nossa volta. Os despojos fortaleceram Judá, armou o exército, trouxe prosperidade ao povo, e você não tem como me dizer que é sorte, porque aquele que anda com Deus vai viver provisões sobrenaturais. Eles se posicionaram com Deus e foram vencedores. Louvaram a Deus perante o inimigo e foram vencedores. Confiou na palavra profética revelada e foram vencedores. Avançaram contra a crise que eles receberam por palavra do inimigo e foram vencedores. E uma coisa que eles nunca esqueceram, de que eles serviam um Deus que dá a vitória. É lindo, irmãos, olhar para a Bíblia e ver pessoas que não tiveram sorte, só pode ter sido Deus. Mas o mais maravilhoso é Israel, diante do mar, olhando para o mar, vermelho, que não era vermelho porque não era vermelho, só era o nome do mar. Olhando para o mar, aquela multidão, todo aquele povo começa a murmurar e fala: Moisés, não tinha cova suficiente lá no Egito? Não tinha. Até porque o hebreu não era colocado em cova, era queimado depois de morto, lá entre os egípcios. E aí Moisés começa a pensar: Senhor, e agora? O que tem que fazer? E Moisés vai clamar, né? E antes dele clamar, Deus fala: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus já estava ouvindo o clamor daquele povo. Na verdade é murmuração. Mas Deus tinha um plano para tirar Israel daquela opressão e atravessar para o outro lado. Aprenda uma coisa, irmãos, em nome de Jesus. Quando você estiver diante de uma crise gigantesca, faça como Josafá, cante louvores a Deus. Segunda coisa, faça como Moisés orientou o povo, avance, não pare, não pare. As pessoas não são reconhecidas porque pararam, são reconhecidas porque continuaram. Se eu te perguntar aqui quem foi Thomas Edison, você vai dizer: sei quem é. Sabe por quê? Porque ele não parou. Se eu te perguntar para você se você sabe quem foi Ayrton Senna, você vai dizer: sei quem foi. Sabe por quê? Porque ele não parou. Se eu perguntar para você quem foi Napoleão Bonaparte, você vai dizer: sei quem foi. Sabe por quê? Porque ele não parou. Se eu perguntar para você quem foi João das Couves, não sei não. Certamente parou em algum momento da vida. Deus não tem compromisso com aqueles que param. Você foi levantado para fazer história. Avance, avance, avance. Não pare. Não pare, aprenda. Israel está lá, o mar está parado, e aí está tudo parado, e aí o Moisés começa a andar. O povo, anda, povo. Eu imagino que o povo está andando cheio de medo, né? Moisés na frente, né? E à medida que o pé vai colocando na água, na terra, porque passou com o pé seco, a Bíblia vai dizendo que o mar vai recuando, vai recuando, vai recuando, e vai se abrindo um caminho no meio do mar, e eles vão avançando, 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 até que o último passa ao final do caminho do mar. Quando atravessa o último, mar fecha, o farol fica lá, e a palavra do Senhor a Moisés foi: os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês verão de novo.
Sabe o que significa dizer, irmão? Quando avançamos na confiança do Senhor, os inimigos que se levantaram contra nós ficarão para trás e nunca mais vão nos atormentar em nome de Jesus. Deus está convocando você para avançar. Você vai se levantar e avançar hoje. Você vai começar a dar os passos. Não se viu Moabita, não se viu Amonita, não se viu habitante de Seir, os egípcios caíram, e esse demônio que está atormentando você e tua casa vai cair também por terra hoje, em nome de Jesus. Essa aflição que tem tirado do seu sono vai cair por terra hoje, em nome de Jesus, porque você vai avançar. Erga a sua mão e diga, avançar. Pastor, qual a garantia que eu vou vencer? Porque você não precisa de sorte. Sorte é lá, aqui é Deus. Sabe por quê? Nunca foi sorte, sempre foi? Israel está com o pé sequinho, limpando o poeira do pé ainda. Ó, nenhuma umidade na terra, nada, tudo seco, para não gripar nenhum hebreu. Deus é zeloso com o seu povo. Você vai passar por essa adversidade, não vai ver mais o que te atormenta, e do outro lado, vai cantar o hino da vitória. Liga a sua mão bem alto comigo e diga, eu vou vencer em nome de Jesus. Diga, eu vou avançar para a glória de Deus. Eu em Jesus sou mais que vencedor. Aplaude e glorifica o nome dele. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó. E você vai entoar o hino da vitória toda vez que o mar vermelho. Diga! Por quê? É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E do outro lado cantou. Eu creio que a gente aqui que está no meio da travessia, eu creio que a gente aqui que está no meio da travessia está pensando em voltar atrás. Deus está dizendo para você nessa noite, não temas, você vai atravessar e vai glorificar o Senhor do outro lado, porque o Senhor permanece fiel. Sabe qual é a nossa crise, irmãos? A primeira palavra de intimidação que vem parou muita gente. A primeira palavra de intimidação que veio já parou alguns. Mas eu não ando guiado pela palavra do inferno. Eu ando guiado pela palavra do céu. E se a palavra do Senhor é de que em Jesus eu sou mais que vencedor, eu creio que eu serei mais que vencedor em nome de Jesus. Sabe qual é a nossa crise, irmãos? A gente começa a andar, o diabo dá um grito, a gente volta para trás. Não, quem vai recuar é as trevas. Quem vai recuar é o inferno. Quem vai recuar é o inferno no seu casamento. Quem vai recuar é o inferno contra a sua empresa. Quem vai recuar é o inferno contra a sua família. Quem vai recuar é o inferno com principados e potestades. Porque hoje você vai avançar. E alguém vai dizer assim, puxa vida, que sorte, hein? Você vai dizer, não, sorte não. No meu caso nunca foi sorte, meu irmão. Sempre foi Deus. Agora você pensa, Deus pegou um povo falido num dia. Um povo falido num dia. Aquele povo vai para a porta da igreja orar, porta do templo orar, no pátio novo, faz o culto a Deus. Deus dá uma palavra ao profeta, ao levita. Esse levita libera a palavra e fala, amanhã vocês vão ver a vitória. O povo vai dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar vai ter surpresa. O povo vai dormir por quê? Deus já falou que vai ter vitória. Vai ter gente aqui dormindo assim, irmão, hoje. Pastor, está preocupado? Por quê? Porque Deus vai dar vitória. Meu irmão, pensa que noite, que dia tenebroso para ajudar. Meu Deus, os habitantes de Seir, Moabita, Amonita, faz a conta, 114 para cada soldado. Vai ser um massacre para Israel. Vamos jejuar e orar. E Deus falou, opa, pode continuar orando, amanhã tem vitória. O povo vai dormir de sossegado. Escovou o dente. Tem mulher fazendo prancha no cabelo. Uns pegando a máquina para fazer selfie. Lá, ó,
Estamos aqui vendo os moabitas caindo aqui para a glória de Deus. Tudo morto aqui, ó. O crente é assim, irmão. O crente que anda com Jesus não se preocupa com amanhã, porque Deus tem que cuidar de tudo. Ele está cuidando de tudo. Mas aprenda, irmão, não se furte de orar, de jejuar, de buscar uma palavra profética, porque o texto diz: crede no Senhor e vocês estarão seguros. Crede nos vossos profetas e vocês prosperarão. Irmãos, que coisa é crer no profeta, porque o profeta é um ser meio esquisitão, né? Travestido de loucura de vez em quando, para profetizar um negócio que tem certeza, o próprio Deus falou. Agora você imagina, está todo mundo ali chorando, um homem se levanta em nome do Senhor, o Senhor está mandando falar, opa, Deus quer falar, é o levita, vem cá, bota o Jaziel no microfone, fala, meu filho. Seguinte, essa peleja de Deus, não tem que pelejar ninguém. Que credibilidade tinha esse levita? Que credibilidade tinha esse cara para falar no meio do povo? Que impressionante. Não tem que pelejar. Amanhã tem vitória. Sabe o que o rei faz? Já que tem vitória, fazer culto, porque crente gosta de culto. A gente que é crente gosta de culto. Vamos fazer culto. Vamos fazer culto. Bota louvor, bota música, bota tudo. Vamos cantar louvor. E todo mundo começa a cantar. E já está cantando. Talvez tenha sido o grande canto da vitória. O grande canto da vitória para aquelas pessoas. Erga sua mão bem alto e diga: meu Deus, hoje eu estou no meio de um momento difícil, mas eu breve vou cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Erga sua mão bem alto e diga: eu vou cantar o hino da vitória. Eu quero ser um profeta sobre a sua vida nessa manhã e orar, profetizando. Para alguns que estão já intimidados por uma palavra contrária, que já paralisou, que já retrocedeu, que já começou a duvidar de que ia dar certo, que já começou a achar assim: mas não vai dar. Eu quero ser o profeta nessa manhã, com os pastores e outros profetas aqui. Eu quero orar sobre a sua vida e dizer assim: Senhor, aquilo que parecia que não ia dar certo, e alguns dependeriam da sorte, nós só dependemos do Senhor. Nós não vamos nos preocupar com a sorte, porque não é pra gente, sorte é pra lá. No nosso caso é Deus. Você vai se ajoelhar nesse altar aqui, a gente vai orar contigo. Então você pode se movimentar, vir até o altar, se ajoelhar aqui e apresentar ao Senhor a causa que travou você, paralisou você. Hoje o Senhor chama você para atravessar o mar. Pega a sua mão, você que está aí no seu lugar profetizando sobre esses irmãos. Vamos orar por esses irmãos aqui, intercessores, vamos orar por eles. Eles vão declarar que é Deus. Eles vão voltar para declarar que é Deus, porque nós não precisamos da sorte. Nós temos o Senhor que nos sustentou, nos sustenta e nos sustentará para sempre. Não temos nada com a sorte. Nós temos com Deus, temos com Deus, temos com Deus. E queremos nessa manhã profetizar aos teus filhos, Pai, que nesse tempo difícil que estamos vivendo, o Senhor vai operar o milagre que precisamos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser um profeta nessa manhã, como nossos irmãos que oram e intercedem por outros que aqui estão. Somos profetas do Senhor para declarar que não é sorte, é Deus. As palavras de afronta que nos paralisaram, que nos travaram, que nos aprisionaram, elas começam a cair por terra hoje em nome de Jesus. Ainda que se tivermos medo, avançaremos em nome de Jesus, porque confiamos no Deus da provisão, confiamos no Jeová Jirê da provisão. Manhã de portas abertas nesse endereço em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, contratos que estão amarrados serão liberados, portas que estão se fechando se abrirão de novo. Pai, negócios que estavam se amarrando serão liberados agora. E nós queremos, Pai, declarar e profetizar em nome de Jesus, que os teus filhos venham até o altar, se ajoelham aqui, apresentando ao Senhor uma causa, mas se levantam desse altar na certeza de que o nosso Deus é o Deus da provisão. Em nome de Jesus, se coloque de pé, cantando mais forte que você puder. Quando estiver frente ao mar, eu vou atravessar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, cante ao Senhor. Dê o mais forte aplauso ao Senhor que você puder. Glorifica o mais alto que você puder. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado, porque nós não contamos com a sorte, nós contamos
nossa causa. Nos dê, Pai, uma semana especial, um restante final de semana maravilhoso, e que possamos na próxima semana estar aqui para testemunhar o teu milagre para conosco, em nome de Jesus. Vai em paz, Deus te abençoe. Vá cantando toda vez que o mar vermelho você for passar. Chame por ele, chame por ele, chame por ele. Deus te abençoe, meu irmão.